Olá, hoje nós vamos discutir o tema de sistema reprodutor feminino. No sistema genital feminino, nós estudamos os órgãos que compõem toda essa aparelhagem do tanto o sistema genital como o sistema urinário, que eles estão conectados. E a gente tem a organização em ovário, tubo uterina, o útero, depois a vagina e, por fim, a vagina aqui e vulva. Então, esses órgãos, eles estão organizados de uma forma, então, as gônadas, elas não estão presas à tuba uterina. Então, o que acontece é um arranjo de ligamentos, né, que faz com que ele se mantenha próximo, e quando ovula, a tuba uterina, o início da tuba tem essas franjas que envolve o ovário e captura o ovócito, que acabou de sair após o rompimento de folículo do ovário. Então, esse ovócito é capturado, ele vai seguir aqui para a tuba uterina, pode ser fertilizado ou não, se tiver espermatozoides capacitados, e aí ele segue depois para o útero. O útero é um compartimento, parece um balão, né, uma bolsa, isso varia de espécie para espécie. Observem que na porca ele é bastante anovelado, porque são vários fetos que ocupam esse espaço. Na cadela ele é alongado, cadela e gata. Nessa posição ele é dorso ventral. Na vaca ele parece um chifre, né, de bode, assim, ele é bem curvado e ocupa a região da pelve. Dependendo se o animal já teve várias gestações, os ligamentos relaxam, ele ocupa também a região abdominal. E se tiver gestante também, o útero avança pelo abdômen. Vocês observem nessa imagem que a gente tem a asa do ilho, aqui atrás o isquio e ventralmente pubis. Então, o útero ocupa essa região, juntamente aqui, olha, o útero, numa vista lateral, a gente observa o útero, sobre a bexiga urinária. Esse esquema aqui, ele é de mulher, né? Então, a uretra aqui da bexiga, ela cai aqui, próxima à região de clitóris. Nas fêmeas que nós estamos estudando aqui dos mamíferos, ela vai cair aqui na região da vagina. E se for ave, né, cai tudo num espaço só que a gente chama de cloaca. Também é interessante frisar que a região dos lábios são dobras de pele, onde nós temos mais ventralmente o clitóris, que é um órgão semelhante ao pênis. A diferença é o tamanho, mas a organização e musculatura que forma essa estrutura de pênis é a mesma que tem em clitóris. Na fêmea tem uma abertura para a vagina e o macho não, ele aqui, o pênis ele é fechado e aí é um outro arranjo, a uretra passa aqui dentro do pênis. Esse espaço da pelve, ele é organizado, então veja, uma vista aqui cranial, nós temos dorsalmente o sacro, e aqui a asa de ilho, as duas asas de ilho, e aqui embaixo o pubis. Vocês observem que tem uma abertura que seja suficiente para ter aqui tubulação de intestino dorsalmente, aí vem tubulação de útero e ventralmente bexiga. E claro, né, toda a organização muscular para fazer com que esses ossos aqui se articulem.
Então, a coluna vertebral, a nível aqui de sacro, ela se articula com a asa do ilho, né? E vocês têm que lembrar também que os ossos do quadril, o ilho, o isquio, o pubis, tem uma articulação também fibrosa, que no momento, por exemplo, de um parto, elas cedem devido a hormônios e permite com que o concepto, né, saia por esse canal. Concepto, eu falo feto. Aqui está uma vista lateral desse arranjo de ilho, do isquio e ventralmente o pubis. Vocês têm que observar que essa organização de quadril, ela é para sustentar o sistema digestório final, né, ali pela ampola retal, o sistema reprodutor, tanto feminino como masculino, mas o feminino, né, que ele tem um arranjo de ligamentos muito potente para manter o útero na posição, e o sistema urinário. Esse esquema aqui, ele é bacana para explicar isso. Nós temos aqui, num corte transversal, vocês observem, até colocou duas tubulações aqui que seriam as artérias, no caso, que vão nutrir, né, o sistema, o reto, aqui o útero e aqui bexiga urinária e os seus ligamentos. Olha o ligamento vesical lateral, os dois ligamentos, o vesical mediano, mantendo a bexiga aqui ventralmente, que a bexiga tem essa capacidade de expansão muito ampla, devido à organização de seu epitélio de transição, né, que permite isso, então ele armazena bastante urina. O útero com o seu ligamento, que nós chamamos de ligamento largo do útero, e o reto com o seu mesorreto. Todas essas voltas aqui são lâminas de peritônio. Então, o útero, ele tem essa organização de ligamento, que está representada aqui de azul, e a musculatura, que também fecha esse canal da pelve. Esse esquema aqui é bacana, porque ele mostra o ligamento, olha, aqui é uma vista lateral, o útero, tuba uterina bem anovelada, essa tuba uterina aí, vocês podem ver que ela tem um aspecto, né, de vai e vem, né, um zigue-zague para ocupar menos espaço na cavidade. Então ela tem em torno de uns 25 centímetros na vaca, e permite com que o embrião se desenvolva aí, e também que tem todo um processo de fertilização, enfim. Essa organização é para ocupar menos espaço e você tem um maior comprimento dessa tubulação. É muito importante o que ocorre dentro da mucosa aí, o processo de capacitação, tanto do ovócito como do espermatozoide, senão não ocorre a fertilização, certo? Então, a tuba uterina, ela é suspensa pelo o que nós chamamos de mesosalpinge, que é salpingo, é relacionado com tuba uterina, e mesoligamento. Mesovário, que está sustentando o ovário, que está lá dentro, essa estrutura ovalada, e o mesométrio, metri é relacionada com o útero. Mesométrio está sustentando o útero. Nessa vista aqui dá para observar bem, olha, o mesométrio, que acaba também suspendendo o tubo uterino e o ovário. Aqui vocês veem, olha, o útero com seus ligamentos, ligamento largo, né? A bexiga urinária ventralmente, o útero se jogando, né? Porque ele é pesado. Ele acaba que pressiona a bexiga urinária. E o reto dorsalmente. Esse espaço que tem aqui atrás do reto é o espaço da pelve. Veja que é um espaço bem estreito, né? Porque a gente tem toda uma organização de musculatura aqui
e tecido conjuntivo, né, para segurar aqueles ossos do quadril, certo? Por isso que o animal, quando está gestante, o útero está cheio, né, ele pesa em cima da bexiga, e a fêmea ela tem dificuldade para segurar, reter tanto urina como fezes. Também é interessante que vocês observem o desenvolvimento do folículo. Essa informação é importante porque a gente tem aqui um ovário. Esse ovário ele tem uma organização de folículos no arranjo de toda a massa dele, tecidual. E o folículo ele tem um processo de recrutamento, eles são recrutados para uma onda folicular para desenvolver o seu crescimento, e ele vai aumentando de volume com líquido. O líquido folicular é rico no hormônio estrógeno. E aí chega um momento que ele vai ovular, dependendo se a quantidade de progesterona circulante no corpo do animal estiver baixa, ou ele acaba morrendo. A gente chama isso de atresia. Então ele acaba ficando atrésico, morre e começa uma nova onda folicular. Vamos supor, se ele ovular, tem um rompimento da parede desse folículo. Quando ele rompe, é o que está mostrando aí na imagem, ocorre que vasos sanguíneos que estão por aqui, né, todo o órgão vascularizado, então tem um sangramento, porque rompeu. Aí enche de sangue. Esse sangue, ele vai ficar por um tempo, preencher o espaço, vai parar de sangrar, né? E vai virar o que a gente chama de corpo hemorrágico. Esse corpo hemorrágico ele vai ser substituído por uma substância lútea amarela que produz bastante progesterona. Então a gente chama de corpo lúteo. No desenvolver dessa onda folicular, esse corpo lúteo ele vai regredindo até, e vai diminuindo, claro, a produção de progesterona, até se transformar numa massa mais esbranquiçada, um ponto de cicatriz, né? Porque ele está regredindo, ele também está morrendo, né? E aí esse ponto de cicatriz nós chamamos de corpo albicans, que nada mais é do que albicans vem de albino, ele vem de branco. Tá? Então ele fica um pontinho de cicatriz. Portanto, no decorrer da vida da fêmea, né, ela vai ter vários corpos albicans, e aí significa que são várias ovulações que ocorreram. Na imagem histológica, vocês observem aqui, olha, vários folículos secundários, folículos aqui, ó, terciários, que tem bastante líquido. E dentro, olha o ovócito. Olha que bonito esse aqui, ó, o ovócito. E aqui líquido, que na imagem aqui de histologia fica branco. E as células aqui em volta. Então, quando rompe, né, esse folículo que está aqui no centro sai. E em volta dele várias células. Né, a gente chama células da granulosa, né? E a tubuterina coleta eles. Ou não, né? Porque pode acontecer de não coletar e aí ele cai na cavidade abdominal, mas não tem nenhum problema. Essa imagem está mostrando justamente as ondas, né, aqui de hormonais que ocorrem na fase do ciclo estral, no caso aqui da vaca. Tem uma outra diferença com relação a quantidade que fica mais tempo, fase estrogênica ou na fase progesterônica, qual o intervalo de um ciclo por outro, tem uma variação ali entre uma espécie e outra, e também de individual, sabe? Não é todo o ciclo que é igual para cada animal, mas a ideia é sempre a mesma, que é
o recrutamento de folículo. Esse folículo, um deles vai, ou vários deles, depende, se a fêmea vai parir um filhote só, que é o caso aqui da vaca, então um só que vai terminar, né, nessa disputa aí por quem vai ovular, ele acaba ganhando, porque ele desenvolve mais receptor para LH, mais do que os outros, e ele tem essa capacidade de responder mais rápido. E aí, tendo a queda de progesterona, veja, progesterona, essa é a parte amarela. Se tem queda de progesterona, ele consegue ovular. Então, outra figura aqui que tem a azul, né, que é o estrógeno, nessa fase folicular, o estrógeno também é elevado. Aí tem uma tendência a cair, depois ele sobe de novo. Tá? Enquanto a progesterona está baixa, ela vai ficar a maior parte do ciclo alto, depois ela cai. Progesterona é essa que vem aqui, ó, do corpo lúteo. Tá certo? Então, se o corpo lúteo regride, tem folículo grande, folículo terciário, folículo ovulatório, aí tem ovulação. Caso contrário, não. Continua ali, vai recrutar a nova onda e assim por diante. Na imagem, vocês conseguem observar, olha, o corpo hemorrágico, aqui um corpo lúteo, aqui também, ó, corpo lúteo, tá? Olha que linda essa imagem aqui desse ovário, ele foi aberto. E vocês conseguem ver cada poço desse, olha, é um folículo. Então aqui ela estava numa fase, estava justamente nesse desenho aqui, né? Vários folículos disputando para ver qual que vai crescer realmente, que vai ovular. Essa imagem aqui está mostrando vários folículos, né? Você olha externamente aqui, você vê, mas esses pontos aqui parecem bolhas, né? Que está cheio de líquido. No caso aqui, o hormônio é o estrógeno no folículo. Com diferença entre uma espécie e outra, a gente tem aqui as porcas. Observem quantos folículos, tá muito interessante essa imagem. Ela tá aqui, é uma porca pré-púbere, ela está iniciando o seu processo de reprodução, né? Porque ela ainda era juvenil, não tinha corpo lúteo, ela não ovulou, ela está começando a desenvolver esses folículos. Teve ovulação, aí você vai ter corpos lúteos. É o que a gente observa aí na terceira e na quarta imagem, né? O corpo hemorrágico, depois corpo lúteo. Eles romperam e vão formar essa massa lútea. Tá? E nós temos aqui na imagem abaixo um ovário que está na fase que a gente chama anestro. O A, o an, né? Significa não está no estro, não está ciclando. Então é um ovário liso. Tem crescimento folicular? Tem, mas ele é mais... os folículos não crescem o suficiente para levar a uma ovulação. Então nós temos ciclos de fêmeas que têm um anestro estacional, que ela fica uma estação do ano sem ovular mesmo, e tem outras que esse anestro ele pode ser patológico, pode ser por desnutrição, por exemplo, alguma patologia que leva ela a não estar ciclando. Mas enfim, a gente tem uma variação no formato do ovário entre os animais. Eu trouxe essa tabela aqui, que é para vocês verem tamanhos de alguns ovários, só para nível de curiosidade, né? Como que é o formato deles, é interessante. O que mais chama a atenção é que o ovário de suíno, ele parece um cacho de uva, porque são vários leitões, né? Numa leitegada nasce 15, 20, imagina, é uma quantidade enorme. Então, o ovário realmente vai ter vários folículos. Quando a gente pega o ovário de equino, ele tem uma característica especial,
que ele não vai ovular em qualquer parte da superfície do seu ovário. Ele ovula especificamente no que a gente chama de fossa de ovulação. Ele tem um espaço, então tá o ovário inteiro, né? Aqui é onde está o ligamento, aqui o vaso sanguíneo acompanha o ligamento, enfim. Ele, só nesse espaço da fossa de ovulação é onde cai o ovócito. É uma característica de equino, né? Então dá para ver aqui, ó, o folículo terciário, o folículo ovulatório, já se preparando para liberar o seu ovócito. Olha aqui o corpo lúteo de uma ovulação anterior, aqui, e o tamanho, né? O ovário de égua, ele tá aqui em torno de 4 a 8 centímetros. Aqui nós temos uma imagem do ovário da égua, e aqui no centro é onde estão as fímbrias da tuba uterina, já posicionada estrategicamente para coletar o ovócito, caso tenha uma ovulação aí. Nesse desenho, nessa imagem aqui, nós temos o ovário de uma vaca. Dá para vocês verem que as fímbrias, pessoal, é como se fossem luvas. Então tá aqui o ovário, aí as fímbrias vêm e abraçam, ela não tá grudada. Elas fazem isso. Elas vão se movimentando para envolver o ovário e coletar o ovócito. Então, se a fêmea estiver muito gorda e o ligamento estiver com gordura, ele pesa. Então, se o ligamento, no caso aqui, mesosalpinge ou o ligamento largo do útero, né? Mesosalpinge é parte do ligamento largo do útero. Aí ele cai, ele tem dificuldade de abraçar o ovário. Então, pode ser um dos motivos de ter infertilidade. Ó, a fêmea, você vê que ela está ciclando, você palpa ela, passa o ultrassom, vê que está com o ovário bonito, produtivo, mas por que que ela não emprenha? Os motivos pode ser que o ovócito esteja caindo na cavidade abdominal. Isso é muito comum. Em fêmea confinada, né? Então, beleza. Então, a gente tem aí o ovário, essas fímbrias. Eu coloquei aqui essa imagem aqui, só para vocês terem uma noção da onde, né, no maior aumento que a gente está enxergando. Aqui estão os 2 cornos uterinos de uma vaca. Aqui a gente tem esse corno uterino e aqui, ó, a tuba uterina. Deixa eu aproximar para ver se fica melhor para vocês enxergarem a imagem. O corno uterino faz uma volta aqui, né, nos ruminantes. Aí aqui você tem, olha, a tuba uterina toda frangeada, né, e o ligamento suspendendo ela e sustentando, até chegar aqui na fímbria que vai abraçar esse ovário. O ovário tende a ficar numa bolsa, envolto por esse ligamento, né? A gente chama até de bolsa ovariana. Então aqui aproximando mais ainda a imagem, vocês têm o ovário, e aqui ó, eu puxei a fímbria para vocês enxergarem. Ó. Então essa fímbria, ela, lembra? Ela abraça o ovário. Aqui eu estiquei ela para vocês enxergarem, e aqui é a abertura, como se fosse uma taça. O ovócito cai aqui. Tá? Essa é a parte inicial da tuba uterina, a gente chama de fímbria. Olha essa imagem aqui do livro do Koenig, né? Tá também mostrando que eu estava ali na foto anterior. Então a ideia é o ovócito cair aqui e seguir para o resto da tuba uterina. Então, falando da tuba uterina, aqui vocês têm a divisão dessa tuba. Então, ela inicia com a fímbria. Aí, a fímbria faz parte do infundíbulo, que é esse início da tuba. Aí, a gente tem uma ampola e depois um istmo. O istmo é a conexão da tuba com o útero, tá? Então, essa organização, ela é toda enovelada, né, para ocupar menos espaço na cavidade. Aqui esse desenho está mostrando, olha, ovulou, o ovário ovulou, o ovócito caiu dentro, e aí ele vai
vai ser fertilizado na região da ampola que ocorre essa fertilização. Ele começa a se dividir, né? Vem aquela história da mórula, do blastocisto, né? Até chegar no útero. Então, quando ele chega aqui no útero, ele gasta em torno aí de 6 dias. Ele entra no útero. Esse útero é interessante também vocês imaginarem o arranjo da musculatura, né? A gente tem, ó, aqui tá, os riscos representam o sentido das fibras musculares, né? Ela tem uma organização variada, né? Ela, como se fosse um X, aí vem em sentido longitudinal, para fazer esse balão, para fazer com que forme essa víscera oca, né, que tem uma alta capacidade de distensão e ao mesmo tempo de contração. É uma organização maravilhosa dessa musculatura, que nós chamamos de miométrio. Lembra que eu falei que a túnica média formada por músculo, no caso, né, músculo liso, que a gente está falando de víscera, né? Então, o miométrio ela tem essa organização no útero para promover, na hora que contrai, fazer que dá mais força. E aí tem a propulsão para a expulsão de um feto, por exemplo. Você tem conteúdo aí purulento, né, numa piométrica também para expulsão. Tá certo? O fato é, ele foi desenhado para desenvolver uma gestação. Então, a musculatura tem que ter alta capacidade mesmo para tanto expansão como para contração. A mucosa do útero a gente chama de endométrio. Métrio eu falei que é útero, não é? Endo a parte interna. E o perimétrio, aqui no caso, é a serosa que reveste. No caso, peritônio, não é visceral que reveste? É o mesométrio que sustenta. E envolve ao mesmo tempo como peritônio visceral. Aqui, esse desenho ele é bacana porque ele está mostrando o ligamento, o mesométrio, veja, né? Mesométrio que sustenta o útero, a organização dele aqui, olha, tá vendo? Mesométrio sustentando, isso aqui tudo é útero. Aí o mesovário, ele está sustentando o ovário, e o mesosalpinge, olha, sustentando tuba. No final das contas, é tudo a mesma coisa. É um ligamento só, a gente dá nomes diferentes porque está sustentando órgãos diferentes, mas é a mesma lâmina. Na verdade, dupla lâmina, né, de peritônio. Igual a história do mesentério, os mesos lá do intestino, mesma coisa aqui para o útero. Tudo para fazer com que esse útero se estique e volte no processo, por exemplo, de um parto. E ele se movimenta também. A alça intestinal está contraindo no peristaltismo, empurra esse útero para lá. O reto é dorsal, não é? Encheu de fezes, empurra o útero, empurra a bexiga encheu de urina, empurra esse útero. Aí ele fica movimentando para lá e para cá, graças a esses ligamentos. Tá? Então, é para ter uma dinâmica mesmo visceral, fazer com que tudo caiba dentro dessa pelve, desse abdômen, e ele se movimente. Aqui nós temos o esquema de útero de aqui uma gata, veja que ele é esticado, né? Da cadela, gata e cadela, mesmo arranjo. O ovário está próximo ao rim, bem dorsal. Já no equino e no bovino, o ovário ele já está mais ventral. Né? Ele não está próximo ao rim, não. O suíno também não está próximo ao rim. Ele fica mais solto dentro da cavidade abdominal. O útero de equino parece um T. O de bovino ele tem parece um chifre, né? Já falei isso, do carneiro, né? Um bode. E o de suíno é todo enovelado. Muito interessante essa organização.
A gente tem variação também com relação ao colo do útero. Por quê? O útero ele tem os seus cornos, aqui 2 cornos uterinos, um corpo e um colo. O colo do útero, pessoal, também é chamado de cervix. Vocês vão achar isso muito nos livros, tá? Então, essa cervix ou colo uterino, ele tem formatos e arranjos diferentes. Pensem comigo. Eu falei que o útero ele foi desenhado para ter uma gestação, para ter um feto ali dentro. Então, quando a gente fala na região de corno, dá para você imaginar o feto desenvolvendo ali, crescendo. Se a fêmea tiver um feto só naquela gestação, ele vai escolher um dos cornos e vai viver ali de boa, crescer e tal. O outro não vai crescer tanto. Um corno cresce, porque o feto está lá, o outro cresce menos, porque a placenta ela se prende ali no útero, né? Ela se joga de um corno para o outro, vai para o corpo também do útero, mas ele fica mais de um lado, ou seja, em um corno. Quando você fala de fêmeas que tem vários filhotes da mesma gestação, no caso de carnívoro, de suíno, você tem as bolsas gestacionais no decorrer desses cornos uterinos. Se você fala de uma fêmea primata, igual humano, igual macaco, ela não tem esses cornos, parece uma perinha só. Então, ele vai ficar ali na região do corpo. Então, das espécies que a gente estuda aqui, ele vai ficar essas bolsas gestacionais, ou a bolsa gestacional, que é a mesma coisa que placenta, vai ficar presa nos cornos uterinos, tá? O colo uterino, ele é mais estreito, ele fecha. A forma de fechar é que varia de uma espécie para outra. Então, nós temos aqui na cadela o arranjo mais longitudinal da mucosa, a mesma coisa com o equino, né? O arranjo de tecido conjuntivo e da própria musculatura, né? É longitudinal. Se você pega bovino, são anéis paralelos, um em cima do outro, mais ou menos uns 7 anéis cartilaginosos, que compõem a parte desse colo uterino. E no suíno é em forma de saca-rolha. Tá? Então, a ideia é fechar. Quando tem um momento do cio, que é o estro, que é o período que ela está receptiva ao macho, é onde tem a penetração, onde tem o coito, nesse momento a cérvix está relaxada. O hormônio estrogênio, né, ele dá essa característica, ele libera mais secreção, muito muco para lubrificar o canal e também dilata a cérvix, nessa ideia de fazer com que os espermatozoides continuem o seu percurso após a ejaculação, né? Ele cai na vagina, aí ele tem que continuar o seu percurso para chegar lá na tuba uterina, tá? Então, a cérvix, ela precisa estar fechada no resto das outras fases do ciclo estral, senão ia ter muitos casos de infecção uterina. E também no momento do parto, tem os hormônios que vão abrir esse canal da cérvix para fazer com que o feto consiga passar. Então, quando eu falo em uma gravidez, o colo uterino ele é preenchido com muco, chama muco cervical, fica ali, parece uma gelatina, um gel, protegendo para que não tenha uma possível contaminação ascendente para o útero, porque a vagina ela é muito exposta com o meio externo, né? Então precisa ter ali um mecanismo de proteção, de defesa, para evitar uma possível contaminação nesse útero. Então aqui só está mostrando o formato do sistema genital em cada espécie, né? Aqui a gente tem na cadela, né? O rim tá aqui bem dorsal, então o útero ele faz ele é mais esticado, dorso ventralmente. Olha aqui essa imagem, tá vendo em amarelo?
Aqui tem um corno. Né? Olha, o ovário aqui, que tá o rim, aí o corno uterino, o outro corno foi retirado, né? E aqui os vasos sanguíneos. Olha, artéria ovariana e ovária, que é artéria uterina, né? Muito interessante. E aqui a vagina, que nós temos a bexiga urinária e a uretra desembocando aqui na vagina. Quando a gente fala aqui na égua, uma vista lateral, nós temos aqui, ó, o ovário, o rim tá bem mais dorsal, ele já se afasta, ele tá aqui na cavidade abdominal, e o útero ele é mais caído. Quando a gente fala em vaca, olha aquele aspecto que eu falei parece um chifre, né? E o ovário tá escondidinho aqui ventralmente, olha aqui a bexiga urinária, o reto. Quando vai fazer uma inseminação artificial, nós colocamos a mão aqui no reto do animal, né, para fazer essa volta e segurar o sistema, o colo uterino, né? O útero a gente consegue segurar e assim manusear, né, porque a gente vem com um aplicador que é metálico, que tá a palheta ali de sêmen, né? Então ela vai pela vagina, passa o colo do útero e a gente deposita o sêmen no útero. Então esse sêmen, olha, passa o colo do útero e vem depositando aqui. Então a gente coloca uma mão no reto para segurar esse útero e poder manusear, e aí a gente vai passando o aplicador até chegar aqui com a outra mão livre, que o aplicador ele é uma haste de metal e ele é como se fosse uma seringa. Chegou no local certo, a gente aplica. Tá? Então tem que tomar muito cuidado na hora de fazer o procedimento, senão você pode machucar a fêmea. Né? Pode, por exemplo, pensar que está inseminando o útero, mas o aplicador foi parar na bexiga urinária. Olha a uretra aqui. Por isso, quando a gente vai com o aplicador de sêmen, a gente joga ele primeiro no sentido dorsal. A gente abre os lábios vulvares, abre aqui os lábios vulvares, vem com o aplicador nesse sentido, porque se você for com ele reto, a sua tendência é entrar aqui na uretra e ir para a bexiga. Então, a gente entra com ele inclinado dorsalmente, passou a fase, aqui onde está a uretra, que eu vou falar daqui a pouco, que é o vestíbulo vaginal, ela é mais apertada, ela passou essa fase, aí sim você endireita o aplicador para alcançar o centro aqui do colo uterino. Porque senão você vai ficar cutucando aqui as laterais do fundo de saco vaginal e não entra no colo uterino. Vou mostrar aqui um corte, na verdade é o sistema, tá? Os 3 sistemas, olha. Foi limpo, né? A gente retirou gordura, os ligamentos, então fica para vocês enxergarem. Aqui a gente tem a ampola retal, aqui a vagina, olha aqui a uretra, bexiga urinária, né? Então aqui da vagina já chega aqui a colo uterino, corpo do útero, e aqui, corpo do útero aqui, que cornos uterinos. Então só para vocês terem uma noção dessa organização. E na porca, né, pessoal, que esse arranjo, ela é toda enovelada, né, então ela cai aqui na cavidade, olha, faz esse enovelamento, o ovário está aqui na cavidade abdominal, são muitos leitões, né, para ocupar esses cordos uterinos. Essas imagens é para mostrar a diferença entre as espécies desse colo uterino. Então, na porca a gente tem esse aspecto em espiral. A ponta, né, a glande do pênis do cachaço, ela é em forma de espiral. A vaca e a ovelha, ela tem anéis cartilaginosos, empilhados. A diferença da ovelha é que esses anéis são muito tortos. Não é uma pilha certinha um em cima do outro. É uma pilha, não coincide.
Então, para inseminar ovelha é mais trabalhoso, mas é possível, né? E a do ruminante é mais fácil. Existem algumas vacas que você não consegue inseminar por causa dessa disposição dos anéis, mas é muito raro, tá? Aqui é essa última imagem, ela já mostra uma vista do colo uterino, né? A abertura do colo uterino. Então, a gente tem o saco vaginal, ele conflui para o útero, e aí a gente observa aí justamente aonde eu falei que o aplicador tem que passar, no centro, né? A vagina, pessoal, também é um saco. Tudo são tubulações, uma conectada com a outra. O saco vaginal, ele é para ter o acoplamento do pênis, e aí no processo de ejaculação esse sêmen vai ser jogado aí. Nós temos formatos diferentes da vagina relacionado com a pelve, o quadril, né? Então, se vocês observarem no desenho da esquerda, né, a gente tem ali a vaca, a égua e a cadela. Vocês vão ver a disposição, tá pintado em preto, do arranjo da vagina. Veja que na vaca ela é bem mais plano, na égua também assim. Só que a égua ela tem uma inclinação maior, do lábio vulvar até chegar no útero, né? Parece uma onda, né? Na cadela é muito íngreme o ângulo que faz. Por isso que é tão difícil inseminar cadela com aplicador, esse aplicador metálico que eu falei. Então, cadela, o que geralmente a gente faz? Você deposita o sêmen na vagina e deixa a cadela de cabeça para baixo, na ideia do sêmen escorrer pelo colo uterino e chegar lá no útero e tubo uterina, tá? Devido a esse ângulo ser tão inclinado da vagina para chegar, tá vendo essa curva aqui, ó, no útero. Então, eu estava falando para vocês da organização da vagina. Nós temos aqui, neste tubo, a região de vestíbulo vaginal e a região aqui, ó, cranial da vagina é a vagina propriamente dita. Tem uma diferença entre elas, porque o vestíbulo vaginal é a entrada da vagina, ele está mais em contato com o meio externo, né? Ela tem um arranjo ali que é mais apertado, são as pregas do antigo ímen, né? Que o ímen é aquela membrana que fecha aí. Então, quando ela é rompida, ela fica com dobras, com franjas. Então, essa região de vestíbulo, a parte final dela é mais apertada, para evitar que a urina vá para a vagina. Vocês estão vendo aí que eu coloquei uretra? Né? Então, uretra significa que a urina vai desembocar aqui nessa região de vestíbulo. Vou mostrar outra imagem para vocês compreenderem isso. Olha aqui que bacana, olha, um corte. Aqui foi aberta a tubulação. A gente tem os lábios vulvares e aqui o vestíbulo vaginal. Essa abertura aqui é o ósseo externo da uretra. Vocês estão vendo que é mais apertado aqui? É justamente essa região que eu falei do ímen. Depois a vagina fica mais aberta, mais larga. Então, quando a gente vai, por exemplo, inseminar, né, a gente abre os lábios vulvares e coloca o aplicador, esse aqui é numa égua, no sentido dorsal, para fugir justamente aqui da uretra, a uretra ventral. Quando a gente abre os lábios vulvares, né, vocês observam que ventralmente nós temos o clitóris, que na égua é muito grande. Ele é bem maior, né? E quando está após a inseminação, a gente massageia essa região do clitóris para poder estimular a fêmea
Então aqui vocês observam o clitóris ventralmente, na região do encontro dos lábios, a gente chama isso de comissura vaginal, comissura ventral, né? Nós massageamos essa região ventral aqui dos lábios vulvares após a inseminação para estimular as contrações e aí a ideia do sêmen chegar para o útero, não é isso? Chegar, passar para o colo. Esse corte aqui, olha, nós observamos a vagina, veja que a mucosa dela é toda dobrada, né? Aí aqui já o início de colo uterino, depois o corpo do útero e depois os cornos uterinos, 2 cornos aqui. Nessa imagem vocês observam que da vagina, aqui o colo, ele se projeta para dentro da vagina. Dá para entender isso? Quando ele se projeta, ele forma aqui em volta dele todo o que nós chamamos de fundo de saco vaginal, ou com o nome fornix, é a mesma coisa, tá? Então, essa volta, por causa da projeção do colo do útero na vagina, nós chamamos de fornix. É muito comum quem está aprendendo a fazer inseminação artificial de ficar com o aplicador aí nesse fundo de saco e ter dificuldade para acertar o centro aí do colo uterino. Agora eu vou passar para a parte da placenta. Pessoal, quando a gente fala de placenta, a gente está falando em mamíferos. Porque quando as aves, ela tem a gestação dela dentro da casca, dentro do ovo. Alguns peixes também, mas a maioria dos peixes já o processo embrionário desenvolve na água, né? Então a gente tem uma organização diferente. Eu vou falar agora de placenta, ou seja, são os anexos, as divisões da placenta. Eles existem para fazer com que tenha uma conexão no útero da mãe e envolvendo esse feto para que ele se desenvolva ali, pegando os nutrientes da mãe e mandando seus metabólitos para que a mãe faça a excreção deles para o meio externo. Então a gente já estudou o sistema circulatório, toda a questão da circulação fetal, como que ocorre do cordão umbilical, via veias umbilicais, depois devolvendo artérias umbilicais, vai para o cordão umbilical e volta para a mãe, pela placenta. Então agora a gente vai ver como que é esse arranjo da placenta dentro desse útero. Então, lembra que eu falei que o útero é um saco? É um espaço, um balão. E o endométrio, ele produz bastante muco, bastante secreção, principalmente na fase estrogênica, que é na fase do cio, que a ideia é lubrificar todo o canal. Aí a gente tem na fase progesterônica, já não tem tanta produção de muco. A ideia já é o útero ficar mais relaxado. Quando está na fase estrogênica, é o contrário, o útero está contraindo bastante, tem muita circulação de sangue. Por isso que você, quando vê, essa fêmea está no cio, você olha, a vulva está inchada, a gente fala edemaciada, você vê que a mucosa está mais avermelhada, porque os vasos sanguíneos estão bombando. O estrógeno que tem essa função de fazer isso com mucosa. Aí a gente pega, nessa fase aqui da gestação, a gente tem o útero mais paradão, ele não quer saber nada de contração. Se tiver contração, ele vai abortar, concorda? Né? Então ele tem que ficar mais calmo, mais relaxado, e aí esse feto ele vai crescendo. Então, esses anexos placentários, eles se dividem em 4. Então, nós temos um saco que armazena nutriente, a gente chama saco vitelino.
Esse saco vitelino, ele tem função só nos primeiros dias, porque depois ele vai se implantar no útero. Ele não tem necessidade de ficar estocando vitelo, ele vai consumir pronto, é um saco pequeno. Se você for ver os embriões que vivem em ovo, aí sim, ele tem muito vitelo, que no caso seria a gema, é a gema, né? Então o pintinho ele vai absorvendo aquele vitelo para se nutrir no desenvolvimento total, porque não tem conexão com a mãe, está numa casca. Aqui no mamífero não. Então, os primeiros dias o saco vitelino já fica só um resquício, ele absorve o que tudo tem ali, naquele reservatório, e já vai sugando via sistema circulatório da mãe. O sistema circulatório rapidamente se organiza ali no embrião. E aí a gente tem o saco alantóico, que estoca os resíduos, os metabólicos, ele é conectado com a bexiga urinária, então ele fica ali armazenando esses resíduos. E a gente tem o saco amniótico, que envolve o embrião e, consequentemente, o feto, né? O embrião é antes de começar o processo de formação de órgãos, que vai dar lá pelos seus 30, 35 dias. E aí, depois disso, a gente tem feto. Começou organogênese, a gente tem feto. Beleza, então esse saco amniótico, ele é repleto de líquido amniótico, fundamental para fazer com que esse feto não sofra tantos impactos mecânicos. Ele fica mergulhado nesse líquido a gestação inteira. É como se ele fosse um peixe. Ele nunca respirou ar na vida dele, ele só vai respirar quando romper a bolsa, e aí ele vai ter contato com oxigênio, com respiração. Então, o pulmãozinho dele não funciona quando ele é feto. E a última bolsa, o último compartimento aí, é o saco coriônico. O córion, ele envolve todos os outros anexos. Então, ele tem um córion que é liso e um córion que é viloso. Gente, viloso vem de vilos, que é enrugado. Então, essa parte enrugada é como se fosse um velcro. Ela vai conectar ali com o endométrio da mãe. Ele vai prender. O córion viloso serve para fixar no útero. Tá? Aí, dependendo do tipo de placenta, você tem uma variação, que eu vou explicar aqui agora, os tipos de placenta que a gente olha pelo nível de conexão do córion com o útero. Se ele é só a nível de endométrio, se ele vai para o miométrio, tá? Então, você tem uma variação aí entre as espécies. Os outros anexos é a mesma história. Mesma coisa que eu já expliquei aqui agora. O que diferencia é o córion viloso. Então, essa unidade entre o feto e a mãe, nós temos essas camadas aí da placenta. Nós temos a placenta, até escrevi aí no texto, olha, que é uma zona, placenta zonária. Essa zona, essa faixa de placenta, ela ocorre em carnívoros. É uma faixa em todo o saco gestacional. A conexão materno-fetal é só nessa faixa. Então, o córion viloso só fica nessa faixa. A placenta difusa, ou seja, está espalhada, está mais difusa no decorrer da conexão com a mãe, ela ocorre aí nos equinos e nos suínos. A cotiledonária, ela ocorre nos ruminantes. Ou seja, a gente tem cotilédones, que são pontos que conectam com a mãe, no que a gente chama de carúnculas. Então, o endométrio da mãe tem essa projeção de carúncula, a placenta tem o cotilédon e elas se juntam ali, por vilos, se conectam, como se fosse a história do velcro que eu falei.
Então, são vários pontos de conexão. Então, o endométrio de uma vaca, por exemplo, tem mais de 100 carúnculas. São mais de 100 possibilidades de conexão da placenta com o útero. Então, são vários pontos de conexão. Ele vai se conectar em todas? Não. Ele vai se conectar em uma boa parte, e aí ele se fixa ali. Então, aonde ele prende no útero é viloso. Onde ele está solto é liso. Se a gente pega uma placenta do tipo de primata, ela é uma placenta que ela está numa faixa, ela é discoidal, ela forma um disco e ela se prende só ali naquele disco. O resto é liso, que está em volta ali do feto. Vou mostrar imagens para ficar mais claro para vocês. Olha que bacana aqui, olha, para vocês verem a história das carúnculas e dos cotilédones, né? Então, aqui está o cotilédone, olha, 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? Então, esse aqui são os pontos que vai conectar na carúncula da mãe. Aqui está falando dos anexos dessa placenta. Então, tá lá o feto, e aí ele tem uma conexão com aqui, ó, da bexiga urinária, com o úraco. Então, tá aqui, fluido alantóico. E em volta dele todo nós temos o fluido amniótico. Tá? Então, o fluido alantóico está em volta de tudo. E aí a gente tem a placenta externamente, a gente chama de córion. E o saco vitelino aqui já foi todo consumido, o vitelo, né? Então, o saco vitelino é só um resquício. Olha que bacana, aqui tem uma classificação dos tipos de placenta, tanto histológica como anatômica. Lembra que eu falei? Difusa, cotiledonária, zonária e discoidal é uma classificação anatômica. Quando eu vou para a histológica, e vocês vão ver lá na disciplina de histologia esses conceitos, mas eu trago aqui de propósito, que é para vocês correlacionarem o tipo de uma placenta com a outra, vocês vão ver o termo epitélio corial, endotélio corial. O que significa isso? Hemocorial. Então, epitélio corial significa que a gente tem de epitélio da mucosa do útero com o córion viloso. Então, a gente fala epitélio corial. Então, nós temos aqui, ó, a parte azul, que é feto, e a parte aqui marrom, mãe. Então, os dois epitélios aqui, ó, encostando um no outro, epitélio corial, em suínos e equinos. A do ruminante também é epitélio corial. Quando a gente vai para carnívoro, ela é endotélio corial. Significa que endotélio vem da parte de vaso sanguíneo. O córion, né, do feto se conectando com o endotélio da mãe, com a parte sanguínea do útero da mãe. Tá? Então, lembra que eu falei que azul é feto e bege aqui é a mãe? A placenta invadiu e chegou na parede do vaso sanguíneo ali do útero. E quando eu falo hemocorial, ela é a mais invasiva de todas. Aqui azul é feto e aqui mãe. Ela invade os vasos sanguíneos da mãe, veja a diferença, ó, compara com o endotélio corial. Aqui na hemocorial ela rompe, tá vendo esses vasos sanguíneos aqui? Rompe e forma um leito de sangue, um leito vascular. Por isso que ela é muito invasiva. Qual a vantagem e desvantagem disso? Quando você pega uma placenta hemocorial, os anticorpos, os nutrientes, proteínas grandes, elas passam com muita facilidade da mãe para o feto. Agora, se você pega uma placenta que é mais superficial,
no caso aqui, as epiteliocoriais, que é ruminante, que é suíno e que é equino, o nutriente, o anticorpo que está aqui na mãe tem dificuldade de atravessar toda essa barreira placentária, né, para chegar lá no vaso sanguíneo do feto. Aqui não, aqui já está direto, conexão direta, né? Porque já está tudo rompido os vasos sanguíneos da mãe. Já está conectado com o córeo viloso aqui, então é muito mais fácil. Por isso que se você der uma vacina para a mãe, né, ele já tem um contato muito mais rápido para chegar no sistema circulatório do feto. Um medicamento, um antibiótico, por exemplo, então, certo? Então ele passa com muito mais facilidade. E se for alguma doença também sanguínea, também. Por isso que eu falei, tudo tem vantagem e desvantagem. Já em ruminantes, em equinos e suínos, tem mais dificuldade de atravessar a barreira placentária. Tá certo? Levando isso em consideração e trazendo aqui para manejo, o que a gente faz? Com relação às placentas do tipo epiteliocorial, que é suíno, equino, ruminante, a gente tem muita preocupação de fornecer o colostro o mais rápido possível para os neonatos, porque os anticorpos passaram via placentária em menor quantidade, certo? Então, esses anticorpos, eles estão presentes também no colostro, ali no leite. O primeiro leite da mãe chama colostro. É necessário fornecer o quanto antes esse leite para esses neonatos e assim eles adquirirem essa defesa até ele mesmo produzir os seus próprios anticorpos e conseguirem se defender na natureza. É importante nessa imagem aqui vocês observarem essa relação do cotilédone com a carúncula. Quero que vocês compreendam bem esses pontos de conexão. Lembra que eu falei que a placenta mais invasiva que tem é a hemocorial, que é a de humano, a de macaco, são os primatas. Ela é extremamente invasiva, ela rompe a parede dos vasos sanguíneos do útero da mãe, para vocês terem uma noção. E forma um disco ali, prende só ali. Fica presa ali o resto da placenta solto, o córeo liso é enorme. E fica lá flutuando a gestação inteira. Só se tiver um descolamento, que fala descolamento da placenta, significa o córeo viloso, essa luvinha que está presa, né, começa a descolar, soltar. Lembra da história do velcro? Então tá. Quando eu falo aqui de bovino, caprino, ovino, eu estou falando em uma placenta cotiledonária. Então, cotilédone, sabe essa história do velcro que tem no disco lá em humano e primata? Aqui é a mesma história, só que são vários pontos distribuídos. E esse velcro não é tão profundo. Ele é mais o contato é muito superficial. É só na parte do endométrio. Só a parte da mucosa mesmo, conectando com a placenta. Então, são vários pontos de conexão, mas com uma conexão mais superficial. Então, por exemplo, você tem muito mais problema de descolamento de placenta em humano do que em vaca, por exemplo, né? Porque são vários pontos de conexão na vaca. Então, isso garante, né, que tem uma gestação mais tranquila. Só estou falando a diferença de uma espécie para outra, tá bom? Quando eu falo em equinos e suínos, essa história que eu expliquei em ruminante, de ter os pontos de conexão, vários pontos de conexão, é a mesma. Só que esses pontos são tão pequenos que a gente não enxerga. Então, a gente fala que são microcotilédones. Entende? Mas a ideia é a mesma.
E são tantos pontos de conexão em égua e porca e a gente não enxerga, que a gente fala que é uma placenta do tipo difusa. Está difundindo em torno de todo o útero. Consegue observar? Tem que ter o ponto de conexão. Ele é por cotilédone, só que a gente chama por microcotilédone, se a gente não enxerga. Tá? Então, na hora que a gente abre, você tem uma sensação que está a placenta toda conectada com o útero, mas não é. É porque você não está enxergando. Ela é distribuída e é muito superficial também. Tá? E quando a gente fala em cadela, essa conexão é uma cinta em volta de todo o saco gestacional. Vou mostrar, aí vocês vão perceber essas diferenças. Veja, aqui nós temos na égua, são vários pontos de conexão. Eu vou colocar maior aqui. Estão vendo aqui o vilosidade, né, do cotilédone, e aqui o útero, o vaso umbilical e aqui o útero. Então a gente tem microcarúncula e aqui o microcotilédone. São vários pontos que eles vão se conectando. Já na placenta cotiledonária você enxerga, né? Você está vendo, isso aqui é numa ovelha. Você enxerga todas elas. E tem uma diferença entre o tipo de cotilédone, encaixando aqui na carúncula, né, entre o bovino e os ovinos e caprinos. Né? Uma é côncava e a outra é convexa, mas é a mesma história. Né? Na ovelha, a carúncula da ovelha é côncava, assim, e o cotilédone se prende aqui. E já na vaca ele é convexo. Olha que bacana, aqui no saco gestacional da gata, nessa imagem aqui tá muito bonita, olha. Então tá aqui o útero, então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sacos gestacionais, o ovário, né, todo espremido aqui, coitado. Aqui o corpo do útero. Então, vamos abrir um desses sacos gestacionais. O que a gente observa? Tá o útero externamente e aqui, ó, o córeo viloso. Essa cinta aqui, ó, que envolve, tá vendo o desenho aqui, ó, a cinta envolve o saco gestacional e prende, ele só prende nessa cinta. O resto, que tá cortado, né, ele dá uma volta, é o córeo liso, tá aqui em preto, ó, córeo liso. Aí vem a outra camada, é o saco amniótico, o saco alantóico. Olha que linda essa imagem aqui do útero de ovino. Lembra que a história, olha, a carúncula aqui é útero. Olha, corno uterino, ó a tuba uterina, ó o ovário. Então, esse aqui é a região do corno uterino. Ela tem aqui a carúncula, e aqui ao centro, olha, o cotilédone, a placenta. Aqui é córeo liso e lá dentro é córeo viloso. Olha o corte que a gente fez. Quando a gente corta, você observa que aqui tem a carúncula e aqui dentro, olha, o cotilédone. Córeo liso e lá dentro córeo viloso, se prendendo na mãe, na carúncula. Que depois que a gente abriu, olha, nós vemos o feto lá dentro. Aqui tá carúncula e lá dentro córeo viloso. Aqui o córeo liso e aqui, olha, o saco amniótico envolvendo esse feto. Depois vocês olhem lá no canal, tem e o link no AVA também, as gestações, tem um vídeo falando nessas espécies. No laboratório a gente abriu, né, e foi mostrando cada camada do útero e depois da placenta. Compensa lá assistir. Eu vou fazer agora um comparativo da gestação de
como que é o desenrolar do tamanho, a assimetria desse útero e qual fase de gestação que está nos bovinos. Então, quando a gente vai fazer o diagnóstico de gestação, né, a gente vai colocar a mão no reto e a gente vai observar a assimetria de um corno para o outro, porque aqui bovino ele tem geralmente um filhote só, né, na gestação. Então você olha, um útero vai estar, um corno vai estar maior do que o outro, é o indicativo de gestação. Porque se fosse uma infecção uterina, o pus estaria espalhado para todo lado, ou o líquido, né, o que tivesse ali dentro. E numa gestação ele tem a tendência a ficar num corno só, né? Aí a gente tem provas que a gente faz, né? A prova do beliscamento, quando você belisca e está gestante, você vai sentir 3 camadas. A camada do reto, você está com a mão no reto, segurando o útero, não é isso? Você tem a camada do útero e a camada da placenta. Então, são 3, você vai beliscando essas camadas, vai soltando. Tá? Só que essa prova a gente não pode fazer quando a gestação está muito pequena, senão você esmaga o embrião, né? Você esmaga ele. Aí aqui eu estou mostrando numa outra imagem, uma gestação de 2 meses, olha lá, o saco amniótico pretinho, você observa o feto, ó, o cordãozinho umbilical, as patinhas, né? O líquido amniótico, e aqui, ó, o líquido alantóico e o córion em volta, né, da placenta. Vocês estão vendo que tem uma parte que não tem feto, essa parte está no outro corno que não está gestante, esse aqui está no corno gestante. Aí ele vai crescendo, crescendo. Lembra que os pontos de conexão são via cotilédones, né? Tem várias bolinhas, cada bolinha dessa é um cotilédone, que vai prendendo as carúnculas da mãe. Quando ele está com 3 meses, ele aumenta de tamanho, né? E cai na cavidade abdominal. Então você tem aí, ele está mais ou menos o tamanho de uma bola de futsal. Aí com 4 meses já está o tamanho de uma bola de basquete, aí vai aumentando de tamanho. Terceiro mês para frente ele aumenta muito de tamanho. E vai invadindo a cavidade. Com 5 a 6 meses você já não consegue mais alcançar ele, está bem caído. E você tem com 7 meses, ele está no assoalho ali do abdômen, ele está subindo, está voltando, porque já está crescendo tanto o feto, ele já está pronto para nascer. A gente fala insinuado para nascer. O que é estar insinuado no canal de parto? Ele já está com as patinhas e a cabeça, né, pronto para encaixar e vir e ter o parto. Observem nesse desenho aqui, ele é muito bacana, mostrando justamente a disposição do feto aqui no útero, o rumen fica à esquerda, né? As alças aqui intestinais, coitada das alças intestinais, né? Tudo empurrado, né? E o rumen é sempre à esquerda. Então o útero vai invadindo. Eu já mostrei isso na aula de intestino, né? Só reforçando aqui a disposição. E é por isso que tem que ter ligamento, né? Ligamento tanto ligamento largo do útero como o ligamento mesentérico, suspendendo esse intestino, principalmente o intestino delgado, né? Para que ele tenha essa mobilidade dentro da cavidade. Aí, para finalizar essa parte do sistema genital feminino em aves, é importante, né? A gente trabalha com animais de produção, e então em aves a gente fala que nós temos o oviduto, né? Ele tem aqui o ovário e o oviduto. O ovário, ele tem uma grande quantidade de vitelo, essa parte amarelada que a gente vê, porque
O vitelo é o que vai dar nutrientes, que é a gema, né, para esse pintinho dentro da casca do ovo ali. Então, quando você vê o ovário, está cheio de bolinhas amareladas, que nada mais é do que a gema, tá? O infundíbulo é a mesma história, ele abraça ali o ovário e vai coletar o ovócito que tem muito vitelo, né? Tem o ovócito mais o vitelo junto. Ele entra no infundíbulo. Aí o que seria na tuba uterina? Infundíbulo é o início da tuba uterina, né? A gente tem infundíbulo, depois a gente tem magno e o istmo. Então, o magno, o que corresponde à ampola ali no mamífero, é onde tem todo o processo de fertilização desse ovócito, e também já vai tendo ali depósito de clara, né, nesse ovo que está se formando. Então, vocês precisam. O ovário, olha, cheio de folículo, claro, cada folículo tem lá o seu ovócito e o vitelo junto. Quando ele ovula, o infundíbulo capta com as suas fímbrias, e aqui na região de magno começa o depósito, fertilização. Se tiver espermatozoide capacitado aqui, já fertiliza, e a gente chama esse ovo, quando foi fertilizado, de um ovo galado. As aves de granja, né, não tem essa questão, né? Como elas são criadas presas, não tem o galo ali, então os ovos dela não vão estar galados, né? Não existe o risco deles desenvolverem um pintinho. Mas, se for criado solto, né, com a presença do galo, é possível sim. E aí, depois desse processo de fertilização, tem o depósito do albúmen, que é a clara. Depois ele desce para o istmo e segue para o útero. O útero, pessoal, nós temos o depósito de casca. Então, ele forma esse envoltório com vários minerais, principalmente cálcio, não é isso? E forma essa casca. Logo após vem a vagina e a postura, sai do útero, vai para a vagina, e a cloaca, quando bota esse ovo. É importante também reiterar que o que desenvolve na ave é o ovário esquerdo, o útero também, né? Desculpa, a tuba uterina esquerda. O direito, ele regride. Então, o oviduto esquerdo é o que desenvolve nas aves. Aqui está mostrando a formação desse ovo, que é interessante. Essa chalaza, quando a gente quebra um ovo, você vê uma estrutura branquinha, né? Ela está prendendo a gema, é um cordão que mantém a gema centralizada. Né? E olha que bacana, né? Vocês observam que tem o ovócito ou o oócito, é o que vai ser fertilizado, né? A gema para nutrir, que é o vitelo, a chalaza mantendo na posição e uma câmara de ar. Essa câmara de ar, ela garante que não quebre com facilidade, porque o ovo também dilata, né, pessoal? Dependendo do calor. A casca, ela é muito mineralizada, ela tem cristais, carbonato de cálcio para manter essa estrutura firme, e ela tem uma cutícula que prende essa casca aí na parte clara aqui, que é a clara, também chamada de albúmen. Só para comparar aqui a gestação de um mamífero com uma ave, a ave ela tem a casca e o mamífero tem o útero. Então, a gente tem os outros anexos, o vitelo em bem maior quantidade do que no mamífero. O mamífero ele consome, não precisa de ter muito vitelo por muito tempo.
né? O alantoide, a mesma história, também tem o líquido alantóico, o líquido amniótico também, e o córion, mesma história. Tá? Essa imagem ela é bacana porque ela mostra o tempo que fica, só de curiosidade, para vocês terem uma noção, que esse ovo fica no sistema reprodutor da ave. Então, ele fica em torno de 18 a 20 horas no útero, que é a glândula da casca. O maior tempo que ele fica é aqui para depósitos minerais, é um processo mais demorado. Né? E no magno, que fica em torno de 2 a 3 horas para ocorrer toda essa questão de depósito de clara e também né, uma possível fertilização. Certo? Então, só para mais ou menos ela bota um ovo por dia, né? Tem uma conta, não chega a ser 24 horas certo, vocês vão ver isso depois lá na parte de produção de aves. A questão, eu trago essa imagem, eu acho ela bacana, mas é mais como uma provocação para entender a rotação do ovo dentro da ave. Esse processo do giro dele. Aqui está a parte do sinsacro, que é o quadril, e esse ovo, gente, ele precisa girar aí dentro para que ele consiga passar pelo canal. Ele é muito estreito, né? E aqui eles foram radiografando e mostrando essa questão desse ovo girando, tá vendo? Olha, para passar no canal do parto. No canal ali da abertura e descer para a cloaca. É isso que eu tinha para falar para vocês. Aqui está a bibliografia consultada.